E a gente vai falar sobre as 6 revelações que aconteceram no programa da Angélica. No clima de aniversário de 50 anos da Angélica, a Globoplay disponibilizou 5 episódios do programa 50 e Tanto, comandado pela apresentadora. Em formato de documentário e entrevistas com famosos, a atração chamou a atenção com as revelações sobre a vida da apresentadora e dos seus amigos. A Angélica revelou que sofreu assédio na infância. A carreira da apresentadora começou aos 12 anos e foi nessa época que ela vivenciou um assédio sexual vindo de uma figura importante do meio artístico, que ela optou por não revelar o nome. Ela disse o seguinte: foi bem nessa época que o homem pedia para eu me sentar no colo dele nos bastidores da TV. Ele era um adulto e eu uma criança, e eu fazia tudo sem entender. Hoje eu entendo. Leão, a gente vê várias histórias, né, é, de famosos assim que contam que não tinham um entendimento, né? Enfim, não existia naquela época um compliance, não existia um meio de denúncia. Se hoje em dia já é difícil você denunciar, imagina naquela época, né? Mas assim, que bom que ela pôde falar sobre o assunto e de alguma maneira, né, tirar esse peso, porque você imagina você guardar esse segredo por tanto tempo, né? A Angélica, conheço a Angélica desde os 3 aninhos de idade, né? Quando ela foi participar do programa do Chacrinha, ela era da agência da Tiranila, da Prite, aqui em São Caetano, no ABC Paulista e tal. E aí conheci a Angélica, loirinha, linda, parecia um anjinho, assim, uma bonequinha mesmo. Ela fala que começou a carreira com 12, porque aí ela começou como apresentadora mesmo, né? Ela foi lançada como apresentadora na Rede Manchete, que era do grupo Block, né? E eu não sei quem é essa pessoa que ela se refere. Eu pensei em vários nomes aqui, porque ela fala assim, uma figura importante do meio artístico. Ela não fala da TV, né? Então pode ser da música, pode ser de outros setores, né? Então, mas pensei em algumas pessoas, uns da música, outros de outros lugares, da própria televisão, enfim, mas se ela não quis revelar, eu não acho bom quando não revela, porque eu sei que é perigoso, mexe com um monte de coisa, tal, revelar. Mas, ao mesmo tempo, abre um leque, né, na cabeça do telespectador, de todo mundo, que é esquisito, né? Então fica todo mundo assim, será que era esse? Será que era aquele? E aí, de repente, é até uma injustiça com algumas pessoas, né? Mas, enfim, ela optou por isso. E uma coisa que eu queria comentar é que esse programa ele veio para causar. Ele é feito para causar. Eu não sei como é que a produção consegue, né? Mas, enfim, todo mundo que vai lá participar, o que foi nesses primeiros episódios aí, todos eles causaram, contaram alguma coisa bombástica, né? Para o programa vingar, né? Já é como se fosse um podcast onde aquelas pessoas vão para falar tudo, né? E até lembrar umas coisas que ninguém mais lembrava, ou que, né, lá de trás. Enfim, é importante a gente dizer isso também, que esse programa é feito para isso. Né? Sensacionalista? Não sei, mas que causa, né? E a Angélica falou até dela própria que era para causar mesmo, né? Então, enfim. De alguma maneira, eu não diria nem causar, assim, eu entendo também, mas porque a Angélica tem uma vida muito pública, né? E as pessoas tendem a acreditar que por você ser famoso, por você ser isso, por você ser aquilo, certas situações nunca vão acontecer com você. Inclusive, gente, desculpa, porque no início da pauta eu não avisei, né, que essa pauta poderia conter, enfim, algum tipo de gatilho, enfim. E aí, quando a gente fala de assédio, isso, inclusive para homens, tá? A gente não tá aqui ignorando que homens podem ser assediados, nem nada do tipo. Se você for conversar com alguma mulher sobre qualquer situação de assédio, enfim, muito dificilmente ela não vai ter alguma coisa para te dizer. É praticamente assim, eu vou usar a palavra impossível, enfim, pode parecer exagerado, mas dificilmente você, né, não vai escutar uma mulher contando que passou na rua e ouviu algum comentário, e isso desde a infância até a vida adulta.
Então, são diversas histórias, né? E a gente, quando fala de mídia, de denúncias, etc., parece que é tudo mais fácil, que é só você chegar e falar: olha, fulano, aconteceu isso. Mas não, a gente teve há pouco tempo, inclusive, né, o caso da Dani Calabresa, que até hoje sofre diversas retaliações de pessoas que não acreditam. E aí, para você, né, questionar, postar a gente acabou de ver aqui no chat uma pessoa infeliz fazendo um comentário assim, que, né, já foi até denunciado, mas as pessoas acreditam fielmente que esse tipo de coisa é normal. A gente vai falar mais um pouquinho dessa questão da Angélica, gente. Inclusive, Oi, Leão. você falou de um homem, não, que você falou de um homem e acabou de ter um caso de um jornalista da equipe do Cabrini que denunciou o diretor do RH da Record por assediá-lo. Então. E várias vezes, com insistência e tudo, o processo está em andamento, inclusive, né? E era um homem. Então, isso pode acontecer com homens e mulheres, e é importante que se denuncie, é importante que se fale, ainda que tenha sido no passado, né? Para que não volte a acontecer, que as pessoas fiquem espertas, né? As meninas de 12 anos possam tomar cuidado, né? E hoje em dia, acho que as meninas de 12 anos são menos ingênuas do que era no tempo que a Angélica tinha 12 anos, né? Também tem isso. Mas continuam ainda, né, gente, sendo crianças, Sim, a tendo, né, sofrer enfim, isso. Isso. sofrendo, enfim, não tem a mentalidade que a gente, né, hoje em dia, porque até, enfim, tem uma culpa. Enfim, gente, vamos seguir. E aí, mais uma vez, desculpa a quem se sentiu de alguma maneira engatilhado. A gente teve também um episódio da Anitta e da Marina Rui Barbosa. Em 2020, o jornalista Léo Dias divulgou que a Anitta tinha sido responsável por contar a ele sobre a suposta traição da Marina Rui Barbosa com José Loreto. Sem detalhar a motivação, a cantora contou sobre ter pedido perdão para a atriz. A Marina confirmou o ocorrido e garantiu que está tudo zerado entre elas. Falou o seguinte: a gente nunca falou sobre isso publicamente, mas o que eu achei mais incrível da sua parte é que você podia ter ligado o dane-se, o deixa pra lá. Mas ela chegou para mim e falou: olha, eu queria te pedir desculpas, eu errei com você. Pelo menos foi honesta, né, Leão? Foi honesta, até porque nessa época a Anitta acho que já falou que sofria pressões e tal para falar certas coisas e tal. Ela falou eu era muito besta, eu entrava em todos, enfim. Ela se justificou e pediu desculpas para Marina Rui Barbosa, que sofreu muito naquela época com esses ataques que nunca foram provados, né? E coisas, né, que falaram dela que nunca provaram, pelo contrário, né? E ela foi, nossa senhora, foi achincalhada e ela estava num momento ali difícil que ela tinha que contracenar com o José Loreto na novela e ao mesmo tempo falava aquelas coisas absurdas e tal. E ela enfrentou tudo com muita dignidade, a Marina Rui Barbosa. Então, bacana que a Anitta tenha se retratado com ela. Verdade. Olha, a gente tem também um pedido inusitado de ex-diretora de Xuxa. Ao comentar que seu cabelo é loiro natural, a Angélica recordou de um episódio ocorrido antes dela participar do programa da Xuxa. Uma diretora sua chegou para mim no camarim e falou: você muda esse cabelo, porque a Xuxa pediu para você mudar. Eu falei: eu não posso mudar, porque combina com o meu figurino. E você estava em outro camarim, a gente não se falava, revelou a apresentadora, deixando a rainha dos baixinhos chocada. Ninguém citou nomes, mas no documentário sobre a vida da Xuxa foi revelado que a sua antiga diretora Marlene Matos obrigava as paquitas a pintarem o cabelo. Leão, um cabelo. E aí você vê, tem Xuxa, tem Eliana, né? Tem Angélica, todas loiras, mas uma confusão por causa de cabelo, né? A Marlene realmente tudo. A gente acaba voltando para esse Eu vou assunto. defender a Marlene, mas eu vou defender a Marlene mais uma vez, porque eu conheço muito a Marlene, eu sei do caráter da Marlene, eu sei, ela era brava, sim, mas uma pessoa muito correta sempre foi. Inclusive, quando se falava de Xuxa, ela não deixava falar, por respeito à Xuxa e tal. Então, essa história aí me parece um pouco, sabe, a coisa de amiguinha ali, vamos falar isso para poder, né, justificar o que já foi falado no documentário e tal.
porque, na verdade, o que Marlene fazia era comprar um papel da emissora. Ninguém fala da Globo, né? Fala assim, a Marlene fazia, a Marlene mandou mudar o cabelo, a Marlene mandou emagrecer, a Marlene não sei o quê. Bom, isso era uma ordem da casa, né? Que a Marlene claramente disse, e era isso, ela obedecia. Então a Xuxa tinha que ser a única loira, a Xuxa tinha que ser diferente, né? E aí era um produto, né? E que era um produto da casa e que a Marlene tinha que fazer esse papel de algoz aí, né? E de chegar e falar, muda o cabelo, porque senão vai ficar igual o da Xuxa e tal, né? Então, uma coisa que na verdade era muito comum naquela época, né? E hoje vem como se colocando Marlene como se fosse uma, uma bruxa e tal, né? Mas não podemos esquecer que tudo que a Xuxa é, né, em termos de mídia, foi Marlene quem fez, construiu, né? A menina, a Xuxa é uma menina bonita, né? Hoje uma senhora, mas que, né? Foi uma construção de um ídolo e que a Marlene foi a responsável por essa construção, né? Sei que eu posso estar chocando um monte de gente que seja fã da Xuxa, mas a Xuxa era só uma menina bonita. E aí, todo aquele invólucro, tudo aquilo que fez dela o sucesso que ela é, foi criado por Marlene Matos e pela Globo, né? E a Marlene estava a serviço ali para poder fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu vou defender sempre a Marlene, porque eu conheço a Marlene, sei do jeito dela, da índole dela. A Marlene é uma pessoa direta e reta, nunca se aproveitou de nada, nunca usou o nome da Xuxa desde que se separaram para poder aparecer, ao contrário, não é verdade, né? Fizeram até um documentário para colocá-la como bruxa, né? E ainda a convidaram para participar. Leão Lobo, como sempre, polêmico. Ele fala mesmo, ele habla. Se ele tiver que falar, ele vai falar. E aí, a gente vai falar sobre o quê? Sobre uma visitinha da rainha do pop. O Luciano Huck e a Angélica são muito conhecidos, né, por terem amizades ali com estrelas internacionais, inclusive até a Madonna já esteve na casa deles e no programa ela admitiu que foi um momento difícil para manter a naturalidade. Leão, eles são chiquérrimos, né? Porque já teve Madonna, todo artista internacional que chega vai lá na casa deles. Uma casinha bem humilde, assim, como, né? Uma coisinha, um petit São comité, uma ricos. coisinha. É, Madonna, né? Enfim, pessoas chiquérrimas. Mas não dá para negar a credibilidade que eles têm, né? Tanto a Angélica quanto o Luciano Sim, têm esse e eles acesso a essas investem. pessoas. Exatamente, por isso. Eu tenho o maior carinho por Angélica, porque eu vi toda a carreira de Angélica, e o próprio Luciano, né? Eu vi o Luciano começando lá no H, lá na Band, né? E cheiroso, sempre muito cheiroso, muito limpo, assim, muito aseado, né? O menino. Então eu torço por eles, eu gosto deles. Tem um anel de ouro com brilhantinhos que eu ganhei quando ela fazia joinhas da Angélica. Acho que quando ela fez 15 ou quando fez 18, eu não me lembro exatamente. Ela me deu um anel de presente que era da coisa de joias dela. E assim, no tempo que a gente estava muito próximo aqui em São Paulo e tal. Gosto muito da Angélica, torço muito por ela, acho ela uma bela apresentadora que estava sendo injustiçada fora do ar e torço por ela. É claro, eles são ricos, poderosos e ele é muito, assim, como vou dizer, um agitador cultural, né? O Luciano ele vai atrás, ele traz as pessoas, né? E recebeu Madonna, e deve ter recebido muitos outros astros internacionais, né? Eu lembro que a Hebe fazia muito isso, né? Quando ela Sim. recebia astros internacionais no programa dela, ela imediatamente acabava o programa ao vivo, ela levava aquele artista para casa dela, convidava a gente para jantar com esse artista. Tá? Então eu conheci muita gente, Laura Pausini, esse povo todo aí que vinha do exterior, O Rick a gente Martin, que ia toda hora jantar tava lá. lá, bombou. Isso, exatamente, né?
era sempre muito interessante, porque era um contato que não era habitual, né? Então a gente ficava muito encantado sempre, então, muito legal. Exato. Eu, por exemplo, Nessa- tive a honra de um dia na boate gay que eu trabalhava receber Fred Mercury, assim, do nada. De repente ele fez fazer um show no Morumbi e aí saiu depois do show e foi lá para a boate, que era uma boate muito badalada na época. Eu estava na porta e eu fui recebê-lo, eu era o Relações Públicas da casa. E aí deixei ele super à vontade. Meia hora depois ele já estava só de sunga no ombro de um cara lá. E foi muito legal. Então a gente fica, claro que a gente curte, né? Não tem jeito. Poxa, imagina, que chique. Ó, e para encerrar, Muito né, chique. falando sobre esse programa da Angélica, a gente teve uma declaração da Sandy que surpreendeu as pessoas. Ela estava desabafando sobre a pressão estética. Ela falou o seguinte: eu vejo vocês postando fotos sem filtro e eu não consigo fazer isso. Não me sinto à vontade para que as pessoas me vejam nua e crua. Eu não ando sem maquiagem. Em casa, depende. Eu não me acho bonita e não me sinto confortável, explicou ela. Leão, essa pressão estética, né, enfim, esse é um assunto que a gente debate muito em todas as esferas, atingiu a Sandy com tudo, né? E você, às vezes a gente acha, nossa, é famosa, é rica, é bonita, é isso, é aquilo, vai se sentir por cima da carne seca. E não, inclusive muitas pessoas ficaram chocadas com isso, né? Porque ela tá sempre com uma maquiagem tão levinha, você acha até que o rosto dela é, né? A pele dela já é daquele jeito. Ela nunca exagera muito na maquiagem, não é uma coisa muito pesada, mas é até um pouco triste, né? Você pensar que a pessoa é tão refém assim dos padrões e de É tudo que em triste, casa se né? sente confortável, né? Não, e é uma vaidade fora do comum. Ela dizer eu não sou bonita, não sei se ela está querendo confete, né? Mas todo mundo sabe que ela é bonita, todo mundo sempre, né? Milhares de fãs, homens, mulheres, e todo mundo encantado com ela. Aí ela dizer isso e dizer que precisa de filtro, que eu acho uma pobreza de espírito, desculpa, mas, né? Precisar de filtro para aparecer, ai, vocês não usam filtro. Uai, eu nem sei direito, nem sei como se usa o filtro, né? Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Né? A vida é muito maior que isso, né? Essa coisa, esse exagero de vaidade, eu só apareço com filtro. Quer É dizer, porque tem eu uma, acho que uma pressão muito grande, né? Que é isso, né? Essa pressão estética, essa obrigatoriedade, né? Que mulheres e homens também, porque a gente fala faz aqui, né, lá. de homens que fazem vários procedimentos e tira a gordura daqui, umas coisas que a gente nem sabia que dava para fazer. Vou tirar do joelho, vou botar no nariz, vou tirar do nariz, vou botar na testa, vou diminuir minha testa, vou fazer isso, fazer aquilo. Enfim, uma Não, busca, a né, pressão é incessante. grande. Exatamente. E olha A que a gente está pressão é falando da grande. Sandy, que é uma mulher, né, padrão, é uma mulher branca e tudo mais, e também se sente incomodada por isso. E aí a gente vê, né, como as coisas óbvias, gente. A Sandy está num lugar de privilégio muito grande, mas isso também atingiu ela de alguma maneira e é assustador. Mas como ela trabalha, né, a vida toda, a imagem, imagina você ficar a vida toda se vendo e ouvindo comentários também, né? Porque as pessoas falam, nossa, esse teu narizinho aí já não tá tão legal. E engordou uns que, nossa, tá com rosto, né? Caramba, tá redondo, parece até um biscoito. Enfim, são vários comentários, né, que Mas, essas pessoas gente, escutam. mas vamos lá na raiz. Filtro, o que, que é? Uma mentira, né? Que você não é aquilo, o filtro faz aquilo, né? Então, e a personalidade, onde fica? Quer dizer, tudo bem, a pressão pode ser grande, mas se você tiver personalidade, você não precisa de filtro com nenhuma, né? É, Pelo Leão, amor de eu Deus, acho né? difícil, assim, porque também não tem muito a ver com, na minha opinião, tá? Essa questão da personalidade, porque essas coisas atingem a gente num lugar, né? Você ser inseguro ou não com alguma coisa, seu corpo, com isso, com aquilo, tem muitas questões, né? Enfim, eu confesso pra você que eu fiquei um pouco chocada, porque eu sempre achei o rosto dela tão natural, natural mesmo, assim, que eu digo de, né, não ter uma sombra muito puxada, um batonzão, uma coisa assim, sempre achei tudo muito leve. E aí, quando ela falou que ela nunca fica sem maquiagem, eu parei pra pensar, eu falei, caramba, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Até na novela que ela fez, Estrela Guia, que a Sandy tinha aquele rostinho, né, bem levezinho, você falava, nossa, a menina lavou o rosto e foi gravar.
A maquiadora da Globo não passa um pincel ali naquele rosto há muito tempo. Enfim, esse programa da Angélica, ele traz, né, vários debates, assim, né, isso que a gente está falando, assuntos que a gente não sabia, coisas que as pessoas passam, e umas revelações. E é um papo de comadres, né? Como elas são muito famosas, fica todo mundo ali conversando, você acaba sabendo mais detalhes da vida um do outro. Eu achei que foi um acerto, concordo com você. É assunto para você continuar na mesa do restaurante, depois falando sobre elas, né? Exatamente. A gente debatendo sobre Xuxa e companhia na mesa do restaurante. Olha, antes da gente encerrar, queria dizer uma coisa. Vamos fazer o nosso momento publi. Vamos falar do Splash Awards, porque é hora de votar no Splash Awards de 2023 e de escolher da melhor série ao melhor podcast, da